Fala pessoal, boa noite, tudo bem com todos vocês? Vamos lá, tô aqui agora a partir das 8 até as 9 para a gente conversar com Pedro Hermeto, que é o presidente da Abrazel no Rio de Janeiro. A Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, para mais uma vez termos uma rodada dessa do bate-papo sobre toda a dificuldade do setor gastronômico no Rio e no Brasil com a pandemia, né? Realmente hoje me passaram uma notícia, de uma coluna no Estadão, Estado de São Paulo, sobre um texto bem bacana aí sobre a situação dos bares e restaurantes, né? Então, acho que fica aí a dica para todo mundo, que o bar não é só chegar, fazer o pedido e consumir. Tem todo um contexto da questão social, que as pessoas gostam ali de se encontrar, bater papo, o pós-escritório. Então a gente precisa entender, né, o que é realmente esse setor, o que esse setor representa na cidade, no Rio de Janeiro. Se a gente já começa o nosso bate-papo, entender as articulações do setor junto aos governos, discutir sobre as dificuldades que todos têm enfrentado nesse momento tão difícil. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai conseguindo. E aí, E aí, Pedro? como é que você tá? Tô bem aqui, cara. Eu, minha família, todo mundo inteiro. Todo Que mundo. bom, que bom, É. Rafael. E você recuperado, né? 100%. Plena, plenamente recuperado, cara. E imunizado agora, ao que tudo indica, né? É, cara. Que bom aí que passou com os sintomas. Eu acho que o seu sinal aí tá um pouquinho. Assim, não sei se é o meu ou o teu aqui. Tá ruim? De vez em quando dá umas falhadas aqui, mas vamos lá. Tô conseguindo Eu, te ouvir bem. tá, você me fala, eu posso tentar conectar diretamente no cabo lá no meu roteador. Você me fala como é que tá mais ou menos o sinal, a gente vai, Tá. A gente, tá? a gente vai tocando aqui, né? Se por acaso tiver alguma coisa, a Tá. gente avisa e muda. Mas, meu amigo, vamos lá. Você é o presidente da Abrazel no Rio de Janeiro. A Abrazel é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. É Isso. uma das instituições que representa de forma muito importante o setor gastronômico, não só no Rio, mas nacionalmente é um setor muito forte, é uma instituição muito forte, né? Eu tenho acompanhado aí as postagens e as articulações de vocês, do Paulo Somuth, que é o presidente nacional, Uhum. buscando o contato com os órgãos federais, principalmente, né? E no estado e município, vendo o que pode fazer com que o setor seja socorrido. A gente tem dados aí que nos deixam muito preocupados, que quanto mais vai postergando essa questão do distanciamento social, é mais difícil para todo mundo se segurar e a gente começa a vislumbrar um futuro de desemprego, de dificuldade para que todo mundo se mantenha. Muitos são pequenos, né? Então, um mês que fique parado já é um sufocante. Você imagina ficar 2, 3 meses, né? Fica É, inviável. é. Né? Então, para começar, queria que você passasse um pouquinho do que você estava achando do quadro no período pré-pandemia. E como é que estava o setor gastronômico, como é que estava com as articulações em Brasília, né? Como é que estavam as coisas, para a gente entender o cenário e tentar projetar o futuro. Tá, vamos lá. A sua pergunta é boa porque ela nos remete ao momento anterior à pandemia, assim a gente consegue ter uma ideia da fotografia. Você está me ouvindo bem? Como é que está a conexão? Tô te ouvindo Tá, bem. Tá, tá. beleza. Bom, a gente vinha, e aí é que eu acho que reside o aspecto de maior crueldade em relação ao setor de bares e restaurantes, porque a gente vinha de um aperto financeiro de caixa já de 2, 3 anos, desde mais ou menos 2016, com o fim das Olimpíadas, sobretudo nós, aqui no Rio de Janeiro, nós vínhamos numa queda brusca de faturamento, diminuição, uma redução significativa de margem nossa, de margem de lucro, ou seja, quanto sobra de dinheiro no final do mês. E a gente chegou à crise num estado já
de calamidade quase. A gente no estado do Rio e no município do Rio, a gente pode, eu e você aqui, a gente pode contar, a gente vai começar a mencionar aqui restaurantes de peso, de nome, de boa reputação que fecharam desde as Olimpíadas, e é uma coisa estarrecedora. Quer dizer, você tem nomes que eram muito conhecidos, que eram verdadeiras marcas e que sucumbiram antes da crise, justamente por já vir sofrendo de uma crise pretérita, uma crise que já existia antes, que atingiu o país todo, a gente sabe disso, mas, sobretudo, o Rio de Janeiro. Quando a gente fala, Rafael, você sabe disso, do esquema de corrupção que imperou aqui no Estado, cujos efeitos cujas consequências práticas a gente conhece e lê nos jornais diariamente, isso significa dizer que, para uma empresa que desejava celebrar um contrato com algum ente da administração pública estadual, ela tinha que separar ali um caixa para alimentar as que participavam do esquema, evidentemente, para alimentar esse esquema de corrupção. Isso é dinheiro que está saindo da economia formal, como nós conhecemos. Então, aquela empresa que teve que separar ali 10%, 5%, sei lá quanto era, para pagar lá quem quer que seja, aquele dinheiro ela podia estar usando para investir, para gerar mais emprego, para criar mais postos de trabalho, enfim, para contratar empresas terceirizadas. Então, foi um volume de dinheiro muito grande que saiu da economia para alimentar essa economia paralela, digamos assim. Então, a situação era uma situação já muito desfavorável às empresas do setor. Então, eu faço uma analogia, é como se nós tivéssemos atravessado o Canal da Mancha, nadando, aquela água gelada ali, chegamos à ilha, onde está lá o Reino Unido, e lá chegando a gente é informado de que a gente tinha que correr uma maratona, que equivale para mim a nós aqui, tendo sobrevivido a essa crise aguda, que eu comparo com o cruzamento lá do Canal da Mancha, a gente vem e é arrebatado pela Covid. Ou seja, alguém chega para a gente e fala, olha, você agora que nadou não sei quantos quilômetros, agora você vai ter que correr uma maratona. Então, assim, é uma dificuldade maior do que de diversos outros setores que já haviam assimilado os efeitos da crise econômica que assolou o país, né, nesses últimos anos. Então, a dificuldade ela é maior ainda para nós que estamos no setor. E você falou uma coisa aqui no início que eu acho que é totalmente pertinente e que nós, do setor, e que estamos lidando com essa história toda desde o início de maneira muito atenta, a gente tinha identificado lá atrás, que é o seguinte: quanto mais nós somos eficazes na questão de saúde, né, de controlar a doença e a sua, como se diz, a sua contaminação da sociedade, da comunidade de modo mais amplo, sim, mais nós achatamos a curva e de certa forma, prolongamos esse sofrimento dos estabelecimentos do setor de alimentação fora do lar. O que não vale dizer, o que não equivale a dizer que haja aí uma dicotomia. A gente ou salva vidas ou volta à atividade econômica e abre os restaurantes. Não é isso. Eu acho que o objetivo nosso é fazer ambos. Nós temos que preservar as vidas, salvar as vidas que sejam possíveis salvar, permitindo o acesso da população que necessitar aos leitos hospitalares, ou seja, a gente não pode, em hipótese nenhuma, chegar numa situação de ocupação total em que os médicos começam a decidir, como a gente viu acontecendo cruelmente lá na Itália, né? Que eles têm que decidir quem vive e quem não vive. A gente tem que preservar isso, preservando também, viabilizando também uma retomada do nosso setor de medida segura. Isso, você me fala se eu tiver
falando muito e você me corta à vontade para fazer as perguntas, tá? Não, Se deixar, eu vou não, emendando. tranquilo. Aqui é mais um. Pra... Porque Não, porque se deixar, você está contextualizando, tá tudo certinho. O é, pessoal está tentando. É importante para todo mundo entender, né? O que eu estava acho que acontecendo, quando passou toda aquela situação dos grandes eventos, deu uma caída braba, com a dificuldade toda dos governos misturado com corrupção ali, isso se tornou ainda mais difícil. Aí, quando o setor estava começando a tentar respirar, vem a pancada da pandemia e pronto, aí vou te arrebenta com todo falar, mundo. Né? você fez uma outra observação agora que eu vou falar do meu caso. Eu tenho um restaurante aqui no Rio de Janeiro. Sim, Os meus aprazível, meses, muito bom, por sinal. obrigado, obrigado. Lá em Santa Teresa, os meus meses de janeiro, fevereiro e a primeira quinzena de março foram os meus melhores meses dos últimos 3 anos. Então, olha que ironia quase do destino. Quer dizer, a gente sentiu, e os empregados vinham para mim em fevereiro, o carnaval foi em fevereiro, e eles diziam, seu Pedro, agora vai, agora a gente está sentindo, agora a gente está vendo o movimento. E como nós temos uma relação, é o único estabelecimento que nós temos, né? E somos eu, minha mãe e meu irmão. Então, tem uma relação quase familiar mesmo com alguns empregados ali, né? E eles vinham com brilho nos olhos. Seu Pedro, agora vai, agora o negócio está ficando bonito e tal. A gente é surpreendido com essa pandemia. Então, tem essa ironia aí. Mas o que eu ia dizer é que justamente objetivando uma retomada segura, e uma das coisas que nós estamos aqui para falar é um pouco dessa retomada, a Abrazel Nacional preparou uma cartilha, né, que chama Recomendações para Reabertura. Enfim, está disponível isso lá no nosso site. Depois eu posso mandar para você também, Rafael, e você distribui aí para os seus seguidores, se você entender Claro. pertinente. Mas é uma cartilha que ela, como não há ainda uma regulamentação específica para o nosso setor em relação à retomada, e eu não sei se vai haver, nós pegamos as recomendações da Organização Mundial de Saúde, nossa sanitária, e preparamos uma cartilha que se presta a orientar o empresário em relação à retomada. Agora, a gente faz uma observação, que é o seguinte, como as retomadas efetivamente estão a cargo das prefeituras, dos governos locais, é possível que haja uma ou outra exigência local que tenha que ser adaptada, tenha que ser incorporada à nossa cartilha. Agora, a boa notícia é que ela já está sendo adotada como referência em diversas prefeituras Brasil afora. Então, a gente já começa a ver essa cartilha sendo usada efetivamente como uma orientação para o governo, para o executivo municipal. E isso nos deixa muito contentes, porque é um documento feito por quem é do setor. Né? Então, a chance de haver ali alguma incongruência ou algo muito fora do razoável diminui muito, a gente sabe disso. Né? Aliás, a razão pela qual a gente, e eu aproveito aqui para elogiar a sua conduta e a sua atitude e as medidas que você vem adotando e defendendo na Câmara Municipal aqui no Rio, porque justamente você conhece, esse é o ponto. Então, nós nos sentimos representados por conta disso. Obrigado. Essa cartilha ela tem um pouco esse aspecto. E aí tem uma outra coisa importante, Rafael, que eu acho que isso é relevante dizer. Nós tivemos, e isso foi debatido muito com as diferentes Abrazel, acabou que eu não expliquei muito da Abrazel, mas eu vou chegar lá. Mas a gente tem as Abrazeis, como a gente chama, regionais, né? Cada estado tem a sua. Isso foi muito debatido, a questão da comida a quilo, do restaurante de comida a quilo e do buffet. Não sei se você sabia, mas esse tipo de estabelecimento representa 60%
dos estabelecimentos de pequeno porte, 60% são compostos por esse tipo de negócio. Esse perfil de negócio, entendi. Esse perfil de negócio. E a gente ficou muito preocupado lá atrás de que esse tipo de serviço fosse proibido por falta de compreensão do governo, né? E então essa cartilha ela se prestou também, ela contém dentro dela regras destinadas especificamente a esses restaurantes de comida a quilo e de buffet, que tem uma representatividade enorme. Então, assim, isso também é muito importante, porque com isso a gente evita aquela interpretação que seria errônea de um governo local dizer, olha, não, isso aqui não pode, porque isso aqui é muito arriscado, vamos proibir. E se a gente fizer isso, a gente está, aí sim, assassinando, repito, 60% dos estabelecimentos de pequeno porte. Entendi. Esse dado é do Sebrae, ele é um dado brasileiro, quer dizer, ele é um dado nacional, né? E o que é interessante, assim, de novo, para falar um pouco da cartilha, isso o nosso presidente internacional, ele sempre fala, e eu acho que é importante tocar nesse ponto. O nosso presidente internacional é o Paulinho Solmuth, que você conheceu por ocasião lá da sua proposta do projeto de mesas e cadeiras, né? A gente andou falando sobre isso. Sim. O Paulinho fala uma coisa que é o seguinte, restaurante, por natureza, já está habituado a lidar com vírus e bactéria e a ter que prevenir a contaminação dos seus clientes, dos seus empregados por vírus e bactérias, né? Isso já está no nosso DNA. A gente já convive com práticas sanitárias e de saúde que têm por objetivo evitar contaminações, né? Então, isso já é do nosso histórico. O que a gente tem que fazer é reforçar essas práticas. Então, eu diria que a cartilha ela se divide em dois aspectos principais. O primeiro é esse, que são as práticas sanitárias de preservação de contaminação que nós já adotamos e que tem que ser reforçados. E no segundo momento, é um pouco uma mudança cultural, e aí isso acho que pode ser muito interessante, quer dizer, é uma mudança cultural de regras de convivência. A gente vai ter que criar novas regras de convivência dentro do âmbito do estabelecimento. E aí eu estou falando de três coisas, basicamente. Eu estou falando de mudar regras de convivência do colaborador com o colaborador, do colaborador com o cliente e do cliente com o cliente, né? Então, são diversas situações e depois a gente pode até, se você quiser, ir tratando um pouco mais especificamente, mas você tem as questões dos cardápios, de a gente evitar, se possível, ter uma lousa. Sim. O cardápio que seja... Lá no meu caso, por exemplo, a gente mudou. A gente fez um cardápio que é um papel, mas depois a gente amassa e joga fora. Pode aumentar um pouco o custo. Tem restaurantes que já usam meio que um iPad, alguma coisa assim, para conseguir mostrar, né, para os clientes, né? Tem algumas coisas. O iPad, aí, o que a gente está fazendo, por exemplo, o que a gente está recomendando com as maquininhas de pagamento é que ela seja plastificada para facilitar a higienização. O dedão lá de todo mundo na hora de teclar, né? O iPad eu já não sei se seria possível, mas ele teria que ser higienizado depois, porque ele também ali tem um contato, né? O iPad tem um contato físico. Ou então cardápio. Você podia... Estava vendo aqui da Carla Montenegro falando aqui do cardápio online. Você, na hora que você entra no restaurante, você acessa pelo seu próprio telefone ali, o site do restaurante e já vê o cardápio dali e pede dali mesmo. No próprio telefone pessoal. Né? Essa é uma ótima ideia. É uma ótima ideia. Então, higienização das mesas após o uso. A gente ainda não sabe se vai haver recomendação, obrigatoriedade de que os cozinheiros portem as máscaras. Isso vai provavelmente depender de local para local. Se for obrigatório por parte dos clientes, também considera-se a oferta de máscaras pelo restaurante, que sejam para ele conseguir comer ali, enfim, para facilitar um pouco. O espaçamento entre mesas e entre cadeiras. A gente está adotando a recomendação da OMS, que é de 2 metros entre mesas e de 1 metro. 2 metros. Cadeira, é de 2 metros. Eles falam em pés, mas é aproximadamente 2 metros e 1 metro entre cadeiras.
Enfim, o momento de pagamento é um momento bastante delicado, porque envolve quase que necessariamente um contato físico ali, seja com a máquina ou com dinheiro. Então, a gente recomenda que o caixa corte aquele vidro protetor, né, contra a saliva. Enfim, uma série, a fila para o ingresso no restaurante, se houver, a recomendação é que sejam marcados os postos lá na fila, que sejam marcados no chão, com uma fita, para cada um manter um distanciamento mínimo, que haja também um distanciamento dentro da cozinha, né? Então, assim, são normas que a gente subdivide em normas de adequação do estabelecimento, normas, orientações para a equipe, a proteção da equipe, e normas para a proteção do cliente. Então, um conjunto de regras, repito, que foram compiladas, né, a partir de recomendações, de novo, da OMS, da Anvisa, e que tem esse objetivo de orientar nessa retomada aí. Então, a gente espera que ela seja adotada. Entendi. Depois que puder encaminhar isso aí na Câmara, seria fantástico. Não, por favor, claro. Só para ler aqui algumas coisas. Primeiro, dar um alô aqui para o Jamil Sabrá, que é vereador lá em Petrópolis. Está aqui também. Ele também tem uma pauta interessante lá no mandato dele sobre desenvolvimento econômico lá em Petrópolis. Então, um vereador amigo, parceiro. Aqui no restaurante do Meia, 47 anos, tipo de pensão que hoje não tem mais, porque as comidas são servidas em mesas comunitárias de 10 pessoas. Bom, provavelmente as mesas comunitárias vão poder ser utilizadas, mas talvez não com o mesmo número de pessoas que eram utilizadas antes da pandemia. Deve se ter alguma distância ali, isso talvez na cartilha se tenha orientado. Ainda mais nesse momento, logo após uma reabertura, vai precisar seguir realmente algumas regras de convivência, como o Pedro falou, tendo um certo afastamento ainda, né? Não vai poder todo mundo já ficar ali abraçado tão próximo quanto a gente vê o movimento dos bares, o que tradicionalmente trazia para a gente aquela questão social do bar, né? Então, tem essa dificuldade. Eu acho assim... Diga. Não, pode continuar, pode seguir. Não, eu ia falar isso. Eu acho que haverá de haver uma mudança cultural nesse momento inicial, pelo menos, em que a gente não tem ainda a chamada imunidade de rebanho ou a vacina. Eu acho que a gente vai ter... Então, eu estou pensando no restaurante desse senhor do Meia. A sua sugestão é isso. Você matou na mosca charada. Ele vai ter que reduzir a ocupação daquela mesa. E isso, evidentemente, representa, a gente como empresário do ramo, a gente sabe que isso representa perda de receita. E tudo que o empresário quer é aumentar a quantidade de mesas, de pessoas sentadas. Infelizmente, isso vai na contramão desse desejo, mas é o que é necessário para a gente poder, inclusive, Rafael, reconquistar a confiança do público. Porque a gente tem que fazer esse público querer voltar aos nossos restaurantes. E isso é uma tarefa que não vai ser fácil. Depois de não sei quantos dias nós ficaremos em quarentena, mas tem um aspecto aí também de você querer mostrar para o público que você adota essas regras, que essas regras são aplicadas. Então, é um desafio grande. Acho que o treinamento das equipes vai ser de fundamental importância, né? Para o proprietário, para os sócios dos bares e restaurantes. As equipes vão ter que estar bem treinadas. Tem que ter uma articulação boa junto com a vigilância sanitária para que a vigilância possa ser um órgão cada vez mais incentivador, né? E parceiro do empreendimento, do empreendedor. Porque até para a vigilância, que já está acostumada, tem suas regras, os padrões, hoje até já está bem melhor do que era, mas para não ficar naquela coisa de achar que o fiscal vem aqui só para perturbar. Não. A vigilância vai ser um dos órgãos mais importantes com quem teremos que contar e teremos que esperar que a vigilância seja um órgão proativo e seja parceiro dos empreendedores, porque vai ser muito importante para essa retomada econômica de trabalhar ali, casadinho junto. Perfeito. Né? Para que todo mundo consiga estar ali no mesmo compasso, não é não? Perfeito, você tem toda a razão. Está já na nossa agenda
a intenção de chamar o pessoal da vigilância para a gente fazer uma conversa e o clima vai ter que ser um clima de parceria, você tem toda a razão. Eles vão ter que ter uma postura muito mais educadora e colaborativa do que punidora, né? A gente está nessa junto e a gente à medida que formos implementando essas novas regras, a gente também vai aprendendo, né? Isso vai ser um aprendizado empírico ali. E então é muito importante que haja essa preocupação, sem dúvida. Assim, agora, dito isso, Rafael, eu não vou ser leviano de dizer aqui para vocês que nós vamos implementar essas mudanças todas e vai ficar tudo uma maravilha. Quer dizer, eu acho que Sim, claro. aqueles que chegarem ao ponto de discutirem efetivamente, em termos operacionais, a retomada, já serão vitoriosos. Já serão vitoriosos. Quem conseguir chegar lá já para abrir e ver como é que vai organizar, como é que vai fazer o espaçamento, treinamento de equipe, treinamento de clientes, já serão, na minha opinião, vitoriosos, heróis vitoriosos e merecerão a nossa comemoração, porque a gente sabe que pelo caminho, e isso é muito difícil, e eu não quero ficar aqui propagando uma futurologia negativa, mas a gente sabe que haverá estabelecimentos que ficarão pelo caminho, porque o setor tem um outro ponto importante, Rafael, que eu não mencionei. Final da década de 80, década de 90, as margens de um restaurante eram de 20%, 25%, alguns 30%. A gente sabe que não havia um controle fiscal como há hoje. Usava-se muito mais dinheiro, muito menos cartão. Os custos eram muito menores. E essa margem, ela vem decrescendo. Isso não sou eu que digo, não. Isso são estudos. As margens vêm decrescendo. Hoje, se você tem uma margem, se você tinha uma margem pré-pandemia de 6%, legal. Era uma margem bacana. Pô, legal, o cara tem 6% de margem, tá operando, tá com lucro operacional, tá bom, assim, tá funcionando bem. Então, isso caiu muito. Então, não havia... E aí eu falo para grande, né, em relação à grande massa dos estabelecimentos, não estou falando para as grandes marcas, franquias, etc., franqueadoras, né, porque franquias até tem muito pequeno empreendedor de pequeno porte, microempresário, uma dificuldade muito grande de acumular caixa. Então, uma dessas grandes de finanças fez um estudo sobre quanto cada empresa de cada setor conseguiria se manter com receita zero, tendo em vista uma média de caixa acumulado. Parece que o setor de bar e restaurante, as empresas, em média, conseguiriam sobreviver 26 dias, alguma coisa assim. Nem a um mês chegavam. Porque nós não temos caixa. Nós não temos caixa. São raros os casos em que o empresário tem o imóvel onde ele opera. Isso é um privilégio para poucos. Caixa muito restrito. Uma estrutura de empresa de capital intensivo. Então, muito investimento. O capital de giro, você precisa que seja muito alto. Você tem muita matéria-prima circulando. Enfim, os custos trabalhistas todos que nós conhecemos. Então, tem uma dificuldade a mais por conta disso também. Então, quem conseguir sobreviver a esse período de receita zero, como eu chamo, né? A gente sabe que alguns empresários optaram por tentar um delivery, aqueles que não trabalhavam com delivery, por tentar um delivery, mas isso, enfim, o que eu tenho visto é que é uma receita marginal. Sim, é muito aquém. É como se fosse o seguinte, fica com esse brindezinho aí, enquanto a gente vai deixando tudo aqui do jeito que dá, mas a gente sabe que o delivery dificilmente... Não vai, só quem faz delivery são aqueles que já estão
são aqueles que, por exemplo, já estão fazendo só o uso das plataformas digitais. Só quem está no iFood, no Uber Eats, no Rappi, que montaram aquela cozinha específica só para fazer as entregas, mas que não tem... São até difíceis de serem rastreadas, a gente também já conversou com isso, né? Já. Aquela situação que seria importante as plataformas colocarem o licenciamento sanitário de cada estabelecimento cadastrado ali. Tem até um projeto nosso na Câmara do Município aqui do Rio tratando disso, que pode servir. O Paulo ligou para a gente. Isso nacionalmente vai ser necessário para que você consiga, ainda mais agora com as normas de segurança que vão ser extremamente necessárias, na norma de segurança alimentar, isso vai ser mais do que necessário para que seja aprovado. Bom ponto, hein? Bom ponto esse aí. Então, pois é. Isso, o projeto lá, ainda do final do ano passado, a gente consegue... Assim, e que a gente... não foi, claro, pensando que havia uma pandemia, mas... Não, e que a gente viu conseguimos. A gente viu junto que ele foi já adotado lá... Adotado não, o projeto de lei foi adotado lá em Niterói, lembra que a gente viu isso junto? Pois é. Inclusive, não lembro agora o nome, um vereador de Niterói pegou exatamente o mesmo texto que eu coloquei aqui no Rio e apresentou como projeto de lei na Câmara de Niterói. Exatamente igual. Exatamente igual. Então significa que deve ter sido bem escrito. Deixa eu só fazer um comentário sobre aqui. Claro. O Rico Simões, acho que a mesma pessoa que falou do restaurante do MEC, que tem 47 anos, fala da dificuldade das concessionárias. Por exemplo, a SEDAI, a Light, né, a SEG, teve aquela situação de poder não cortar o serviço se não conseguir pagar. A Light conseguiu, por liminar, derrubar isso. Então, se não pagar a conta de luz, fica agora, nesse momento, com o risco de cortar. Tem a questão da aferição das marcações, né, porque a SEDAI faz por média, ou seja, os restaurantes e bares estão fechados há mais de um mês e mesmo assim a conta vem pela média de quando estava aberto. Ou seja, olha o problemão que isso está dando. Absurdo. O Rico pergunta aqui que o prefeito e o governador tem que definir, mas o que vai ser difícil porque... E às vezes não tem o mesmo padrão, né? No decreto do governo do estado, define que os bares e restaurantes até poderiam abrir com 30% da capacidade, respeitados respeitados todos aqueles cuidados com a saúde, né, e a diminuição do contágio. Mas o decreto municipal mandou fechar e é só o delivery que funciona. E o que a gente pode ajudar como vereador aqui no Rio? Além dos projetos todos que depois eu posso passar, que a gente ano passado já conseguiu aprovar, aqui a gente está tentando trabalhar no município com 3 frentes, né, com relação a tributos. Uma foi a TLS, a taxa de licenciamento sanitário. Eu apresentei um projeto para postergar o pagamento de 30 de abril para 30 de junho. E enquanto o projeto estava tramitando, a prefeitura decretou isso. Então, quem faz o requerimento de licenciamento que venceu no dia 30 de abril, tinha a guia de pagamento dessa taxa saía com a data de 30 de junho. Então, vocês podem ter 2 meses aí para tentar ter um respiro para pagar essa taxa. Está em discussão de novo a conversa com a vigilância, com setores do comércio, que muita gente não conseguiu fazer o requerimento do licenciamento até o dia 30 de abril. Se consegue ainda postergar esse prazo para 31 de maio, para o final desse mês, tá? Para que não tenha problema com a fiscalização por falta do licenciamento. Segundo, a gente está tentando trabalhar para aqueles que usam mesas e cadeiras em calçadas com a TUAP. A TUAP, para esse caso, é paga de forma trimestral. Então, em janeiro, teve um pagamento. Em abril, teve um pagamento referente ao segundo trimestre, que pega maio, junho e julho. E em julho, tem um pagamento referente ao terceiro trimestre. E a gente está com um projeto na Câmara tramitando para tentar isentar esse terceiro trimestre de julho. É o que a gente vai tentar fazer para aqueles que têm mesas e cadeiras encalçadas. E o IPTU? O IPTU, a gente aprovou agora no projeto que a Prefeitura enviou, dando duas condições para todo mundo. Uma pegando as parcelas que faltam, quem tiver condições de pagar à vista, pode pagar com 20% de desconto em cima do valor que falta. Por exemplo, vou dar uma hipótese aqui. Vamos dizer que o estabelecimento tem um IPTU de 10 mil e de fevereiro a novembro ele paga R$ 1.000 por mês.
Então, se está em dia, está pagando agora a quarta parcela. Então, faltam 6 parcelas. Se não pagou a de maio, faltam 7. Vai pegar esse valor de 7 mil, de 6 mil que falta, e se pagar tudo junto, vai pagar com 20% de desconto. Ou então, pode postergar esse pagamento, em vez de pagar de maio até novembro, vai poder pagar de agosto até dezembro. Ou seja, ganha 3 meses para conseguir novamente pagar os parcelamentos do IPTU, só que ali em 5 meses. Né? Então, foram essas coisas que é nisso que a gente está trabalhando aqui no município do Rio. E pensando em futuro, né, Pedro? Acho que uma das coisas que se tanto fala, como alguém botou aqui, um estabelecimento com ar-condicionado pode ter mais dificuldade se tiver um ambiente talvez muito fechado. Talvez seja interessante as pessoas talvez procurem ambientes mais arejados, né? E aquela coisa do uso de mesas e cadeiras em calçadas ou em áreas isso talvez seja também uma demanda grande dos bares, dos restaurantes e das pessoas que vão procurar os estabelecimentos. É isso? Sem dúvida. Talvez as pessoas procurem aí esses locais mais abertos. Sem dúvida. Eu tenho um outro ponto, Rafael, que não compete ao município, mas que eu acho que é relevante dizer que tem relação direta com a retomada e a viabilidade da retomada, que é o seguinte: as empresas precisam acessar as linhas de crédito que foram anunciadas, né? Exatamente. Eu ia perguntar agora como é que está essa articulação lá com o governo federal. Eles anunciaram com pompa e circunstância toda essa coisa da linha de crédito facilitada para os micro e pequenos empresários, né? Fizeram aquela onda toda na televisão, só que veio o problema. Não, a gente vai operacionalizar pelos bancos tradicionais, pelos bancos privados, né? Bradesco, Itaú, Santander, etc. Aí você, comerciante, você, empresário, liga lá para o banco achando que vai ter a tal da taxa de 3,75%. O cara, não, o BNDES não falou nada com a gente, não tem essa não, a taxa é a mesma de sempre, como se não houvesse pandemia. Como é que tá isso aí? Eu não estou conseguindo descobrir uma pessoa que conseguiu. Não, é uma dificuldade, é um acesso super restrito, e aí você tem alguns elementos nefastos aí que contribuem para essa dificuldade toda. Primeiro, eu falei já aqui, poucos estabelecimentos, poucos empresários detêm um imóvel que podem dar em garantia. Os bancos têm dificuldade maior em aceitar garantias dos recebíveis da empresa porque é receita zero. A gente está sem operar. Então, o risco deles aumenta muito. Não há uma garantia em quase todos os financiamentos. Tem um projeto de lei agora do senador, do Jorginho Léo, que está para ser sancionado pelo presidente, que prevê lá uma possibilidade de garantia do fundo de garantia sendo feita pelo Fundo de Amparo à Micro e Pequena Empresa e do Fundo Garantidor de Operações. Então, já seria uma garantia dada por algum agente governamental. Mas a regra geral é que os bancos exigem garantia, porque não querem eles tomar risco, exigem as certidões todas negativas, né, de débito. Então, e nesse momento, isso quem já está ferrado, como é que vai fazer? O dinheiro ele é necessário justamente para isso. Quer dizer, então, isso gerou um ciclo vicioso em que o empresário lá na ponta não recebe o dinheiro, e não recebe mesmo. Não recebe mesmo. Houve uma solicitação ou uma ideia que foi dada pela Abrazel Nacional, já tem aí, sei lá, umas 2 semanas, de um crédito via maquininha de cartão, né, que é o chamado crédito fumaça, né? O valor seria acreditado, não é antecipação de recebível, não, mas é um crédito dado a priori. Ele se mostrou inviável porque a taxa a que ele seria oferecido ela é menor do que o custo da maquininha, segundo os bancos com quem a Brasil falou. Então, assim, esse ficou inviável. Esse fundamento, eu falei hoje com o Paulinho, o nosso presidente da Nacional, conversei com ele hoje, e ele, infelizmente, ele falou que ficou inviável. Mas ele me deu uma informação que eu acho importante dividir
Porque eu acho que nesse momento, Rafael, a gente, sobretudo, tem que agir com serenidade. Eu acho que a gente não pode errar nesse momento nas tomadas de decisão, porque podem ser fatais esses erros. Então, a gente tem que agir com serenidade e tentar permanecer tranquilos. Então, o Paulinho deu uma notícia que é o seguinte: ele teve na terça-feira passada, junto com diversas outras associações de importante representatividade no cenário político nacional, reunido com o secretário especial de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que é o Carlos da Costa. E eles todos informaram nessa reunião o secretário sobre ou relembraram, porque o secretário já sabia disso, quer dizer, dessa dificuldade, dessa até impossibilidade de acesso a essas linhas todas anunciadas. Então, uma coisa importante para o pessoal do setor saber, seja associado da Brasel ou não, o diagnóstico, ele existe. Ele existe. E nós, como uma associação civil, uma entidade que representa todo um setor de alimentação fora do lar, que temos por objetivo zelar pelas empresas desse setor, cabe a nós fazer os diagnósticos, né? Quer dizer, levantar as informações e informar corretamente e ajudar na tomada de decisão. Então, é importante dizer que o diagnóstico está feito. Eles sabem disso. Então, o governo federal já está ciente de que ninguém está conseguindo pegar o dinheiro. Totalmente, totalmente. Paulinho falou isso hoje, falou: olha, Pedro, isso aqui ele já sabe. E estão tentando medidas. Diz o Paulinho que tinha uma medida que eles estavam tentando, mais inovadora, de fazer efetivamente esse dinheiro chegar. Hoje, um associado nosso falou um negócio lá no nosso grupo de WhatsApp que ele tem razão. Não tem como. Ele falou o seguinte: Pedro, todas essas linhas de crédito são belíssimas nas lives e nos PowerPoints. Elas funcionam no papel, na fala mas a gente não consegue tocar nesse dinheiro. Então, na prática não acontece, né? Não acontece. A gente tem a do BNDES, que foi anunciada lá como a principal. Eu tenho isso aqui anotado, mas que é destinada só a quem está no Simples e mesmo assim para pagamento de salário. E você tem que ter CND, quer dizer, você já elimina aí uma porção de gente. A gente tem lá uma que foi desenhada pela Caixa Econômica com o Sebrae, tem esse projeto de lei do FAMP, do FGO, que está agora para ser sancionado. Agora, assim, um outro ponto é que quem está fora do Simples, esse está por sua conta e risco. Esse tem que ser ele tem que arrumar uma solução aí própria, negociar junto com o banco alguma outra coisa, porque ele, infelizmente, não foi contemplado nessas linhas todas, que já são difíceis para aqueles que foram contemplados, né? Então, assim, é uma dificuldade grande. Agora, você leu há pouco, Rafael, um comentário sobre a questão das concessionárias. Só é importante dizer, eu estava falando sobre isso hoje com o pessoal da associação. O STF deu agora uma liminar, ou seja, uma decisão em caráter de liminar, não foi julgamento do mérito ainda da ação, desdizendo o que o Tribunal de Justiça do Rio tinha dito. O Tribunal de Justiça do Rio tinha impedido a Light de cortar o fornecimento de energia elétrica por não pagamento. E aí o STF foi lá e retirou a validade dessa decisão. Então, como você disse, a Light pode sim cortar o fornecimento. Então, essa é uma situação realmente que preocupa, tá? Tivemos já vários associados tocando nesse ponto. E o que nós estamos buscando nesse momento, e aí em âmbito estadual, é alguma medida jurídica de ingresso na justiça, no judiciário, para a gente tentar, e aí a gente está vendo, eu tenho amanhã uma reunião geral com os associados às 5 horas da tarde, em que eu vou tratar desse ponto, para ver qual o interesse de adesão
os associados, mas para a gente, via a Brasel, entrar com uma medida judicial que objetive seja a redução do pagamento em 50%, seja o não pagamento por um determinado período. A gente precisa trabalhar um pouco esse pedido que vai ser feito. Eu já estou consultando escritórios de advocacia para a gente ter alguns orçamentos para uma ação judicial que tenha isso como objetivo. E isso realmente preocupa. Então, você fez bem de pensar esse comentário aí, porque isso é algo que é relevante. A gente vai precisar trabalhar em cima disso aí mesmo. E a questão da medição com base na média, isso é um absurdo. Tá? Agora, é evidente que eu estou falando isso em âmbito coletivo, utilizando a Brasel como um veículo. Mas cada estabelecimento, cada empresário é livre para também adotar o recurso legal que entender cabível, tá? Do ponto de vista judiciário, de utilização, de acesso ao judiciário, né? Então também tem essa saída individual aí como possível. Entendi. Você sabe de alguém também que conseguiu, porque pelo governo do estado, a AG Rio também estava tentando, lançou a tal da linha de crédito, parece que muita gente procurou, muita gente está com dificuldade. E a demora na resposta está parecida com aquela do governo federal para o auxílio de R$600. Está em análise, e muita gente não consegue ter a resposta. Né? Como é que tá? Você tá ciente aí de alguma... Para dizer que eu não conheço, eu conheço, tem um conselheiro nosso na Brasel que conseguiu acessar... Conseguiu. A gente chama ele hoje em dia de um mágico. Tá? Só para você entender, ele é um alquimista. Ele foi o único que eu conheço que conseguiu acessar. E aí, a gente precisa entender também, assim, a AG Rio, eu acho que essa linha de crédito, ela totalizava entre 300 e 400 milhões de reais que foram disponibilizados em 3, 4 dias após a abertura da solicitação de acesso à linha. A AG Rio já tinha 2 bi de pedidos. Então, assim, eles não têm nem estrutura humana para processar isso tudo. Né? Então, esse foi mais uma linha que enfim, não foi vista, não se concretizou. Né? E como eu te falei, do horizonte nosso de associados, eu conheço uma pessoa. Então, assim, agora, tem uma notícia, eu não sei se você sabia disso, mas tem uma notícia boa para dar aqui no meio dessa maluquice toda, e eu acho que a gente tem que... Então hoje... dá, pelo amor de Deus. Não, assim, hoje foi o primeiro dia em que começaram a cair os créditos dos salários lá na MP dos salários. Sim. Então, eu recebi hoje informações no grupo da Nacional, porque hoje, 4 de maio, a MP é de 1º de abril, então os primeiros acordos começaram a ser feitos ali entre 2 e 4 de abril, então você tem os 30 dias já batendo hoje. Então hoje eu recebi essa notícia, porque, puxa, então hoje parece que 10 bi já foram disponibilizados hoje e enfim, é uma boa notícia, né? A gente sabe, essa MP dos salários, por exemplo, Rafael, é uma medida, a gente não tocou nela aqui, mas é uma medida que, em grande parte e com muita relevância, viabilizou ou vem viabilizando essa sobrevivência nesse cenário de receita zero, né? O próximo de zero. Então, foi uma briga nossa ferrenha em âmbito nacional, que acabou aproveitando a todos os setores da economia, e o Paulinho, desde o início, brigava para que ela abrangesse todos os setores da economia mesmo. Foram 52 bi que foram que estão à disposição. Acho que parece que 10 bi já foram vertidos com esses pagamentos hoje. E para um total de 24, 25 milhões de seletistas no país. Então, assim, a gente sabe, eu ouvi hoje que 5 milhões de acordos já foram submetidos ao Ministério da Fazenda.
Então, é uma notícia boa, quer dizer, são coisas que a gente também tem que divulgar, né? Amanhã mesmo eu vou conversar com um amigo meu que é contador, já foi do Regional de Contabilidade, para tentar destrinchar um pouquinho mais essas MPs 927, 936 e 944. 927 e 936 tratam aí da flexibilização, da suspensão dos contratos de trabalho, da redução da jornada. E a 944 é essa linha de crédito emergencial do BNDES para o pagamento da folha. O que é importante também dizer é que, beleza, alguns conseguiram desse da folha, mas é importante algum desses projetos aí passar, seja por MP, seja por projeto de lei, seja pelo que for, para garantir o capital de giro nesse momento para vocês, né? Isso talvez seja aí um motivo de maior tensão e desespero de muita gente. Não, à medida que a gente vai avançando nesse cenário de estabelecimentos fechados, receita zero, quando eu falo receita zero, ou próxima de zero, para aqueles que têm um delivery que começaram agora, né? Mas assim, a gente vai ter que ir tratando de problemas novos que vão acontecer. Por exemplo, e eu já vi um comentário aí, a MP ela permite a suspensão dos contratos por 60 dias, acumulado com mais 30 dias de redução de jornada e salário, ou 3 meses no total de redução de jornada e salário. Então, assim, se nós continuarmos fechados, vai haver um momento em que a gente vai ter já que receber aquele empregado que teve o seu contrato ou suspenso ou o seu salário e jornada reduzidos, recebê-lo de volta, até porque ele tem garantia de estabilidade, né? Pelo mesmo período em que ele fruiu do benefício. Sim. Então assim... vai ter que pagar o salário completo, né? Não, e eu falei, de novo, conversei isso hoje com o pessoal da Brasão Nacional, e eles me disseram o seguinte: Pedro, o salário de abril está sendo pago, vai começar a ser pago hoje, começou a ser pago hoje, depois a gente tem o de maio, e em junho a gente tem que ver como é que a gente vai fazer. Então, certamente isso entrará na pauta da Brasão Nacional, nas suas interlocuções com o governo federal, para a gente buscar uma extensão desse prazo. Alguma coisa haverá de ser feita. Lá no início, imaginou Perfeito. que o período de fechamento fosse ser um período um pouco mais curto, enfim, esse de 3 meses. Se isso se prolongar, teremos que solicitar o prolongamento das medidas também. Faz todo sentido. Então, a gente também vai, em âmbito federal, brigar por isso. Perfeito. E fica aqui uma sugestão que eu estou vendo aqui, ó, Silvia, o parcelamento do Simples, né? Logo no início também o governo federal anunciou que o Simples seria jogado para frente. 3 meses ali de trás podem ser pagos em outubro, novembro e dezembro. O problema é que quando chegar outubro, novembro e dezembro, mesma coisa, todos vocês vão ter que pagar em outubro 2 meses, né? O que passou e o próprio de outubro. Em novembro, a mesma coisa. Então, por 3 meses, no final do ano, quando ainda tem o 13º, vocês vão ter que pagar dobrado durante 3 meses. Vai ser complicado. Fica aqui a sugestão da pauta para brigar lá em Brasília. Eu tenho conversado muito com um deputado federal do meu partido, que é o Marcelo Calero, do Cidadania. Trocado muita ideia com relação a essas MPs e UPLs. Então, estou meio por dentro, por causa de vocês, óbvio, e por causa dessas conversas que eu tenho também com ele. E é uma pauta para levar lá para jogar mais para frente ainda. Tem que jogar para o ano que vem. Não dá para ficar só para agora, que lá no final vai esgoelar todo mundo ali. Vai esgoelar todo mundo. E isso se aplica, quer dizer, a gente tem outras conversas aí também. Se a gente fosse ficar aqui falando, a gente ficaria a noite toda. Que tem a questão dos aluguéis, tem muita gente negociando o aluguel, postergando o pagamento, etc. Vai chegar um momento, a gente tem que tomar cuidado para não ser enforcado também lá na frente, né? Porque eu acho que a pergunta de $1 milhão e que todo mundo quer, cuja resposta todo mundo quer conhecer, é o seguinte: quando é que nós voltaremos a ser quem nós éramos antes, né? Quando é que as pessoas vão voltar a frequentar os restaurantes? Eu gosto de fazer uma distinção, que eu acho que é uma distinção do perfil do setor, que é entre restaurantes de comida, que são aqueles que se propõem a mais objetivamente e concretamente oferecer comida, né? E restaurantes de experiência, que são aqueles que a pessoa vai para ter... vai ter uma volta, uma retomada num ritmo diferente do outro. Então, a gente precisa... Agora, tem uma coisa que eu acho importante falar, Rafael, e que eu também acho que é um pouco
Eu não diria, é um olhar talvez um pouco poético e um pouco romântico para isso, que eu acho que também é importante a gente dizer que muitas pessoas questionam como será o futuro, né, dos restaurantes. Tem muita gente fazendo muito exercício de futurologia, né? A gente vê todo mundo querendo adivinhar como é que vai ser o comportamento, o que as pessoas vão pensar. Eu acho, também fazendo o meu um monte de especialista, entre aspas, né? Um monte de especialista em futuro. Mas eu acho, cara, sinceramente, que nada substitui e nunca substituirá a experiência que a pessoa tem num restaurante, né? A questão do improviso, de você ir para um lugar sem saber o que você vai comer e decidir na hora, os aromas, o barulho dos talheres batendo, da conversa do lado, o garçom que te fala quanto foi o resultado do jogo, as cores, tudo isso, o aprendizado que você tem. Você olha na mesa do lado, tem uma garrafa de vinho, você pergunta para o sommelier, ele te explica, aí você prova aquilo. Então, e você poder dividir o ato de experimentar, mesmo que seja um almoço no centro da cidade, ali no meio de um dia de negócio, é um ato que deveria ser um ato de prazer, né? E você poder dividir isso com pessoas que são caras a você, isso é um privilégio. Isso vai continuar existindo enquanto existir a humanidade. Para mim, vai ter restaurante e vai ter gente querendo ir para restaurante, socializar. Exatamente. Eu acredito nisso. É isso, Pedro. A gente tem aqui um pouco mais de 2 minutos para acabar, que o Instagram, ele com 1 hora, ele derruba a live, né? Mas o que você falou é isso, aquele lado humano do bar, né? O lado social, o lado daquela cultura carioca que a gente está acostumado tanto a frequentar, a conversar, né? E de alguma forma a gente vai ter que adaptar algumas coisas, mas isso é cultural, a gente não tem como de uma hora para outra ser completamente robôs, né? Somos humanos, pô. E a partir daí a gente entende o bar, o restaurante dentro desse contexto de convívio, né? De um lugar bacana. É isso. E por aí vai, né? Então, é isso. É isso, meu amigo. Agora a gente continua aí na batalha firme e forte, né? Vamos que vamos. Desejo a você sempre muito boa sorte, muito sucesso. Os próximos passos nessa semana a gente vai acompanhando. Tem muita gente já dizendo que se ao longo do mês de maio, depois da segunda quinzena de maio, não conseguir ter a abertura oficial pela prefeitura e pelo estado, vai quebrar, não vai conseguir se aguentar. A gente espera que esse auge da pandemia já esteja agora, para daqui a pouco a gente conseguir estabilizar ali os casos. Então, peço que você deixe seu recado final aí, 1 minutinho, para a gente finalizar aqui. Muito obrigado pelo convite, parabéns pelo seu trabalho, pelo que você vem fazendo pelo setor. Eu acho que a gente tem que ter, sobretudo, serenidade, ter a cabeça no lugar para tomar as decisões corretas nesse momento. A Brasel está à disposição de todos do setor, mesmo aqueles que não sejam associados. A gente tem os nossos canais de comunicação no Instagram, no nosso site. Enfim, o que a gente quer é poder zelar pelo setor, tornando o ato de empreender o mais simples possível nesse nosso país. Então, eu também fico à disposição e depois eu te mando a cartilha, tá? Vou te mandar a cartilha para você dar uma olhada. Beleza. Comentar. A gente já começar a avaliar e trabalhar com o pessoal. Então, é isso. Pedro, parabéns pelo teu trabalho, tá? Dá um abraço em todos. Obrigado. Agradecer aqui as presenças de todos. A Silvia do Salete contribuindo. O Léo do Família Canedo, também tradicionalíssimo do Grajaú, contribuindo. Então, o Ari está aqui. O Ari é o cara que corta meu cabelo lá no Meia até hoje. Também está aqui. Está sofrendo aí um bocado com esse fechamento de salão, mas é isso. Meu amigo, tudo de bom para você, cara. Boa noite aí, tá? Abraço. Até amanhã aí. Fique bem. Valeu. Tchau. Isso aí, pessoal. Conversamos com o Pedro Hermeto. Faltam 5 segundos para acabar. Amanhã, um contador MPs 927 936 944. Valeu. Fui.